Quase todo mundo gosta de uma boa teoria da conspiração, não é? Elas são misteriosas, dão a sensação de que algo perigoso e muito secreto está acontecendo, mas que não podemos explicar claramente, apesar de desconfiar. O problema é que, na maioria das vezes, elas param por aí, na teoria. Mas nem todas. Algumas tramas se tornam tão reais e sombrias que nos deixam estarrecidos diante das revelações. Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e no vídeo de hoje 5 teorias da conspiração que se mostraram reais. Histórias que parecem ter saído de filmes e que com certeza ajudam a reforçar as teses dos conspiracionistas de que tudo, até prova em contrário, pode ser verdade, tendo ou não explicação. Bom, antes de começar então, já sabe, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para ser avisado da nossa chegada e, lógico, deixe aquele like secreto aí, afinal, isso não machuca ninguém, não é? Então, vamos aos fatos. O experimento Tuskegee foi um programa governamental dos Estados Unidos que aconteceu na cidade de Tuskegee, no estado de Alabama, entre 1932 e 72. A pesquisa envolveu 399 homens negros com sífilis. O objetivo do estudo era observar a evolução da doença livre de tratamento. E é aí que a frieza e o ar de conspiração entram. Não foi dito aos participantes do estudo que eles tinham sífilis. Tampouco foram informados dos efeitos dessa patologia. O diagnóstico era dado como de sangue ruim. O propósito e os métodos do estudo foram simplesmente escondidos deles. Na década de 1950 já havia tratamento estabelecido para a sífilis, mas apesar disso, as cobaias humanas foram mantidas sem tratamento. Em 1977 ainda restavam 8 pessoas vivas. Quando princípios éticos e morais são completamente ignorados em prol de uma pesquisa para encontrar a cura de uma doença mortal, isso pode ser classificado como algo bom, perigoso ou simplesmente errado? Antes de responder, considere-se na situação. Imagine-se como algo descartável só porque é pobre e negro. Depois de anos negando a existência do experimento, o governo americano se viu obrigado a assumir. O próprio presidente Bill Clinton fez um pedido de desculpas formal, classificando o episódio como vergonhoso. O MKUltra foi um projeto secreto da CIA, que executou experimentos de controle mental sobre cidadãos norte-americanos entre os anos de 1950 e 1973. Os experimentos eram destinados a identificar e desenvolver drogas para apagar memórias, implantar lembranças falsas e incentivar múltiplas personalidades. Também aconteciam interrogatórios, torturas, hipnose, abuso verbal e sexual a fim de enfraquecer os indivíduos, para forçar confissões através do controle da mente. O programa foi executado em mais de 80 instituições diferentes, incluindo universidades, hospitais, prisões e empresas farmacêuticas. Hoje, apesar de ser um experimento real que também deu causa a um pedido público de desculpas por parte do governo americano, continua no imaginário dos conspiracionistas. O projeto MKUltra guarda bizarras semelhanças também com o ultraviolência retratado no filme Laranja Mecânica. Filme esse baseado inclusive no livro de Anthony Burgess, que, segundo o biógrafo Roger Lewis, teria trabalhado para a inteligência britânica e presenciado alguns experimentos do MKUltra. Será que isso inspirou o cara a escrever Laranja Mecânica? O projeto também apareceu recentemente na série Stranger Things, onde a mãe da personagem Eleven foi uma das cobaias do experimento, o que teria dado origem aos poderes da garota. Bom, eu vou deixar um link aqui na descrição para os curiosos com os documentos oficiais do caso, que é bem perturbador. Se você ouvir essa história sem saber do que se trata, é muito provável que venha na sua cabeça um filme ou até mesmo uma pura teoria da conspiração.
Um plano que pode parecer surreal, mas existiu. A Operação Northwoods representa um conjunto de ações secretas elaboradas pela alta cúpula do exército americano e tinha por objetivo dar causa a uma guerra contra Cuba. O conluio, que previa uma série de encenações, como por exemplo, falsos ataques terroristas, alguns dos quais em solo americano e envolvendo a morte de civis, que seriam então atribuídos a Fidel Castro. A ideia era conseguir um apoio popular para uma invasão a Cuba. O negócio parece realmente um roteiro de filme. Uma das cenas, inclusive, desse roteiro, que quase se tornou real, envolveria a simulação de um sequestro e explosão de um avião comercial, e até mesmo a explosão de um navio americano. E tem muitos outros detalhes. Se você ficou curioso, pesquise pelo livro Body of Secrets. Em suma, a operação, que visava assassinar pessoas inocentes e praticar atos de terrorismo em cidades americanas com o objetivo de enganar a opinião pública, acabou indo por água abaixo com o veto do presidente Kennedy em 1962, depois que a alta cúpula militar já havia aprovado a operação, que permaneceu na surdina por quase 40 anos. John Kennedy foi assassinado em 1963. Eu prefiro pensar que foi só uma infeliz coincidência, mas... Essa é mais uma conspiração envolvendo a CIA. Conspiração porque, apesar de haver muitos documentos que relatam o ocorrido, de forma contundente até, pesquisando sobre esse caso eu percebi que o termo supostamente ainda é muito usado para resumir os acontecimentos. Por quê? Enfim, apesar disso, fica difícil de refutar diante de tudo o que foi exposto. Durante a década de 1980, a CIA teria facilitado a venda de cocaína para gangues de rua de Los Angeles. Isso levou milhões em lucros do tráfico a grupos guerrilheiros da América Latina. O jornalista Gary Webb descreveu esses grupos em seu dossiê Dark Alliance como os Contras, que são grupos de oposição ao governo da Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua, que surgiram a partir de 1979. Aliados com a CIA, contrabandearam grandes toneladas de cocaína para dentro dos Estados Unidos e os lucros resultantes da venda da droga serviram para financiar os grupos. Existe até um filme que conta essa história, O Mensageiro, de 2014. O motivo da ajuda ou facilitação seria para conseguir informações úteis. A CIA, obviamente, não gostou nem um pouco do dossiê de Webb e teve uma reação midiática que acabou por destruir a carreira do jornalista. Uma circunstância sinistra e que contribuiu para tornar o caso uma teoria clássica da conspiração é que em 10 de dezembro de 2004, Webb se suicidou em circunstâncias no mínimo suspeitas, pois foram usadas 2 balas para atirar na própria cabeça. Enfim, o caso é bem complexo. Um programa secreto do FBI implantado e executado de 1956 até a década de 70, com o intuito de desestabilizar grupos de protesto de esquerda, ativistas e dissidentes políticos dentro dos Estados Unidos. Dentre as atividades ilegais realizadas pelo FBI estavam interceptação de correspondência e comunicações, incêndios provocados, escutas telefônicas ilegais e assassinatos. O programa de contra-inteligência seria uma espécie de terrorismo de Estado conduzido em nome da segurança nacional. O programa foi usado para iniciar investigações intimidadoras e perseguir pessoas notórias como John Lennon, por ter protestado contra a Guerra do Vietnã, Martin Luther King, Ernest Hemingway, Charlie Chaplin e inúmeros outros. Mano, essas coisas devem realmente acontecer aos montes nos porões governamentais por aí, não? E não é só nos Estados Unidos, não. Não dá pra duvidar, esse caso é só um dos que vieram à luz. Pois é, pessoal, e não é que as teorias da conspiração realmente podem se tornar realidade? Qual é a sua opinião sobre as teorias da conspiração? Comente aí. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.